Olá, eu tenho uma palavra de Deus para alegar o seu coração. A exemplo desta palavra, você sabe o que é isso aqui? Pam, 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 pam. Isso aqui é um microfone. Aqui no Restauração da Alma, quando você vem ouvir as palavras de Deus, porque Lilian Marinho crê naquilo que Deus falou e Lilian libera. A palavra de Deus vem nos falar lá em Mateus, capítulo 9, e você vai entender, verso 21. Pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Eu estou lendo a versão de hoje, mas algumas versões diz na orla dele. Por que eu trouxe o microfone como exemplo? O microfone é uma ação de fé, é um movimento de fé, de que eu creio naquilo que Deus me entregou. Então eu invisto no projeto que Deus me entregou. O microfone em si, ele não tem poder de mudar a tua vida. O microfone vai deixar o áudio melhor, porque eu venho aqui em nome de Jesus falar daquele que mudou a minha história, porque eu creio que a palavra de Deus, ela pode te levar além de tudo que um dia você aprendeu do seu pai, da sua mãe, das pessoas que estavam ao seu redor, da cultura, da universidade. Eu creio de verdade que assim como eu coloquei essa blusa, que a palavra de Deus, ela é saúde, ela é vida, ela é viva. Então, aqueles que creem, não em linha, mas no nome de Jesus Cristo, vão experimentar coisas inimagináveis que pessoas ao seu redor podem achar absurdo. E por isso que eu trago essa mulher como exemplo para mim e para você. Esta mulher, ela tinha diagnóstico ruim. Esta mulher, ela gastou recursos. Esta mulher, ela tinha ao seu redor uma pressão na sua mente psicológica que diz assim: é o fim, não tem mais jeito, você já tentou de tudo. E é justamente porque eu e você já tentou de tudo, e é justamente porque eu e você já fizermos tudo que podemos fazer, é justamente porque temos consciência de que você e eu nada pode fazer, é o cenário perfeito para o cenário mudar. E aí então, eu e você dá a glória para Deus. É por isso que aqui no Restauração da Alma, eu venho veementemente e continuo me movimentando, e ao comprar um microfone, mostra para você e para mim que eu continuo crendo que a palavra de Deus muda a vida de pessoas, crendo no propósito pela qual Ele me levantou. Ele me levantou para anunciar a você a sua palavra, que muda físico, muda cenário, muda células, muda conta bancária, muda ventre estéril. Ele me traz aqui para falar de Jesus Cristo, que ao você ouvir essa voz, ao você ouvir, me perdoe, esse nome, e crer nesse nome, e clamar nesse nome, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ao você ouvir esse nome e gerar expectativa nesse nome, terá a sua vida mudada. Então, o cego, ele ouviu, é Jesus que está passando. Opa! É Jesus. Ele não está conformado com a sua realidade. O homem do tanque de Betesda, embora ele não soubesse quem é Jesus e Jesus se apresentou, Jesus ouviu a sua história. Então eu e você que carrega o Espírito Santo de Deus e as suas palavras, vai ouvir as histórias de pessoas. Vai conhecer os seus sofrimentos e as suas dores que enfrentam há tanto tempo. E o que nós faremos? Jesus vai usar eu e você para mudar a realidade dessas pessoas. Porque o Deus que operou no passado, o Deus que fez maravilhas e prodígios nas tuas vidas, usa a tua vida para alcançar a vida de outras pessoas. Seja com a tua saúde, seja com o teu conhecimento, seja com o teu diploma, seja com o acesso e o cargo e o lugar que Deus te colocou, seja com a sua empresa, eu não sei.
Uma coisa que eu sei e trago para minha consciência e para tua é que Deus vai usar eu e você para transbordar, para operar milagre, para mudar cenário de pessoas, diz o Senhor. Mas Lília, eu não posso. Não, você não entendeu. Você de verdade tem que ter na sua consciência, você não pode. Por quê? Porque quando você fizer, você vai entender. Deus me deu condições de ajudar. Deus me deu condições de abençoar. Deus me deu condições de multiplicar. Para quê? Para que eu e você entenda que é algo que Deus já vem ensinando na minha vida. E eu venho fazendo aquilo que Ele me dá ordem. Que quem está fazendo é Ele. Eu não quero a glória de Deus. E eu tenho certeza que você também não. Paulo disse, as pessoas queriam chamar ele de Deus. Ele não é Deus. Ele está fazendo a obra de Deus. E a obra de Deus, que manifesta a sua presença gloriosa, quem anda com Deus não anda com espírito de miséria. É o espírito abençoador e isso indefere de mim e de você. De onde viemos? Mas é o que nos alcança. É o que foi conquistado na cruz. É a palavra de Deus em nós. E eu digo para você, é você que vai crer. Mesmo que no ambiente, psicologicamente, alguém não creia. Alguém não acredite. Não é sobre quem crê ou quem não crê. É sobre se você está sobre você o espírito de Caleb, que persevera, que continua, que diz, eu vou acessar porque Deus ele está comigo. Eu vou acessar porque Deus ele liberou uma palavra. Aí se manifesta no meio os espíritos contrários, desmotivadores, mas quem sabe, em quem tem crido, no nome de Jesus Cristo, faz como aquele cego. Oxe, eu vou deixar de mudar a minha realidade, falando com as minhas palavras. Eu vou deixar de mudar a minha realidade por causa de vocês, que fica dizendo para não gritar. Apoio agora, eu vou gritar mais alto. Porque eu quero mudança. Eu quero ter uma família que agrada o coração de Deus. Eu quero viver para a glória de Deus. Eu quero que Deus se manifeste, que Deus se apresente. E Deus me traz aqui uma palavra que vai ser bálsamo na nossa vida. O problema nunca foi você. O problema nunca foi a sua essência. Muitos olham para a história de José e falam, não conte seus sonhos. Porque José contou as revelações que Deus falou. Irmãos, a palavra de Deus nos mostra que o problema não foi José falar os sonhos. Foi as pessoas do ambiente que eram invejosas, que tinham um coração sujo e precisavam ser tratadas. Por isso que José foi afastado desses. Linha, mas se ele não contasse, ele não ia... Irmãos, não adiantava. Eles eram invejosos. De uma forma ou de outra. Então, José teria que viver uma vida contida. Para quê? Para não ativar aquela inveja. Não, é eles que têm a inveja e não deixar a inveja operar para a maldade, para trazer dor e sofrimento na vida do próprio irmão, que é espontâneo, está na sua essência. Ele está dentro do seu lar, num lugar seguro. E é nesse lugar seguro que ele sofre essa dor. Então, o problema não é você, diz o Senhor. A gente fica achando que a gente é o problema. Porque eu tenho que falar menos. Porque eu não tenho que fazer isso. Porque eu não tenho que falar aquilo. E aqui não entra numa generalização. Aqui no Restauração da Alma, você sempre ouve da boca de Deus que precisa se ter um relacionamento com Ele. Para não se entrar numa generalização. Numa vida automática. Aonde eu já sei como é que eu tenho que caminhar hoje. Hoje eu vou fazer assim. Amanhã eu repito. Amanhã eu repito. Não. É flexibilidade, porque entenda, você carrega dentro de você o que muda realidade de pessoas, salva, cura e liberta. Entenda, o nome pela qual você está sendo perseguido, ele está vivo. E o nome dele é Jesus Cristo. Então tem momentos que Deus vai dizer, se esconde. Vai pro Egito. Por quê? Porque você e eu carrega
seja Jesus Cristo, é o Filho de Deus. A bênção que a minha vida carrega hoje, a realidade da minha história, essa saúde que eu desfruto, eu olho e eu digo, como posso estar desta maneira se não fosse tu na minha vida? Que começou com uma palavra, 2 palavras, 3 palavras, toda vez que você se permitir. Deixa Deus renovar os teus pensamentos. Falar a palavra de Deus é o testemunho da minha vida. Você não pode dizer, conversa. Você sentou, você se abriu. E se abrir é falar a verdade. Até se você não quer estar nesse lugar, mas, aquela garota, né, que diz que fala em teu nome, diz que se eu vim para aqui, se eu me dispuser a não fazer mais minha vontade, mas me colocar nesse lugar de escuta e ensino, a minha vida vai mudar. Eu vou alinhar a minha vida de acordo com aquilo que tu sempre planejou com a minha história. Porque alinhamento precisa de posicionamento. Quantas vezes estamos como Judas, diz o Senhor agora, revela, no barco, parado, todo mundo sofrendo, todo mundo do barco perdendo, todo mundo sendo atingido, e ele lá, todo mundo sendo prejudicado, e ele lá, inércio, parado, sem empatia. Mas essa realidade vai mudar, diz o Senhor, porque a palavra de Deus hoje, ela te ativa, ela te alinha, ela te convida a se movimentar em fé. Porque quando você sai da sua casa, quando você sai da sinagoga, quando você sai lá de Roma e você vai para os pés de Jesus e diz, eu estou aqui, você se movimentou em fé. Ela tinha tudo para ficar parada. Mas ela disse, se eu apenas tocar nas roupas dele, eu falaria com as minhas palavras. Eu serei restaurada, eu serei curada, eu serei perdoada. Então, ela que acreditou no milagre dela. Aqui não é sobre mim, aqui é sobre ele. É sobre Jesus Cristo. É o que a palavra de Deus diz, o nome que está acima de todo nome. O nome pela qual Deus, ele atende pedidos. Olha, você pode ficar até chateado comigo, mas entenda. Ali, mas eu já fiz pedido em nome de outras pessoas e eu fui atendida e atendido. O diabo, ele tem poder. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Esse Deus que um dia te deu, ele não vai mais te dar. Porque o próprio Deus vai te frustrar. Para que você reconheça e tome uma decisão de escolher a Deus ou de escolher a Baal. Mas Deus vai mostrar a verdade. E qual é a verdade? É que Baal não é Deus. E que Deus só existe um. A palavra do Senhor nos mostra em Gênesis 37, verso 11. Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Então esse microfone é porque eu creio no projeto que Deus me entregou. O microfone, ele traz um áudio melhor para a sua escuta. Mas o que muda a sua vida é as palavras de Deus que saem da minha boca, que é liberado no poder do nome de Jesus Cristo. É nesse nome que eu quero que você creia. É esse nome que eu quero que você vá aos pés no oculto e no secreto, que o Pai que te vê e que te vê em secreto, aleluia, vai trazer uma resposta para a tua oração. Vai trazer uma resposta para a aflição do teu coração. Então eu vim compartilhar da minha nova aquisição. E não foi só essa. Tem outros que eu já invisto no Restauração da Alma há bastante tempo. Porque eu carrego um propósito na minha vida. Se eu estou viva, outros também vão viver. Eu não vou entrar sozinha no céu. Você vai comigo. Deus vai te tirar desse chão de choro. A palavra de Deus te encontra agora no deserto. Deus vai te dar uma direção. Deus vai enxugar as lágrimas dos teus olhos. E Ele vai te mostrar uma fonte para você atender a necessidade básica da sua vida como ser humano e a do seu filho
do seu Ismael. Deus se encontra, sua palavra. Jesus está vivo, irmão. Ele está aqui. A palavra dele está aqui. Deus te encontra nesse poço agora. E você toma uma decisão de andar com Cristo, abandonar o pecado, começar uma vida com Ele. Entenda, ô Lilian, se eu começar hoje, amanhã eu já estou assim, feito você, irmãos, eu não cheguei aqui, lâmpadazinha mágica. À medida que você vai obedecendo uma palavra, Deus te dá outra palavra. E Ele vai, eu sempre falo drenando, né? Ele vai limpando o teu coração com a sua palavra, com a sua voz. E o que vai permanecer em você é a vida e não a morte. Um pensamento, eu vou matar Abel. Isso é vida ou morte dentro de um ser humano? Um pensamento, eu vou trair Jesus. Isso é vida ou morte? Isso é morte, isso não é vida. Isso não é um desejo do reino de Jesus Cristo, que sendo Deus não matou ninguém. Então, como um ser humano pode carregar? Vou destruir o casamento, vou destruir o ministério, vou destruir o canal, vou destruir isso, vou destruir aquilo. E se você já ouve o Restauração da Alma, o Senhor ele me deu uma palavra, porque o mal neste mundo sempre vai existir. Sempre vai existir Nabucodonosores que cria uma imagem e vai querer que você se renda. Sempre vai existir pessoas que tramam o mal e lançam você dentro de cova. Por quê? Por causa disso aqui. Os irmãos tinham inveja dele. Os irmãos tinham inveja dele. Então Deus te cura hoje. O problema não é você, diz o Senhor. O problema não é você. A gente começa a achar dentro do ambiente que a gente é um problema. Que a gente tem que mudar o jeito da gente ser. Mas independente do que a gente faça ou do que o José faça, eles tinham inveja. E essa inveja precisava ser tratada. Eles precisavam de Deus ter um novo coração. Eles precisavam ser tratados por Deus. A irmã de Moisés precisava ser tratada por Deus, porque estava com espírito de questionamento, de comparação, que eu posso dizer, né? Porque ela diz, quer dizer que Deus só fala por meio de profeta. Quer dizer que Deus não fala por mim. Olha a carga que Moisés leva. Olha por que Deus entregou a Moisés. Porque Moisés, em nenhum momento, ele se gloriou. Porque Moisés, ele tinha tanta consciência da sua incapacidade que ele sabia, esse operar não é meu, esse operar é de Deus. Tenha certeza, Deus te dará consciência das tuas limitações. Deus te dará consciência do diagnóstico. Deus te dará consciência da escassez, da falta de água. Vai deixar a água acabar. Por quê? Porque quando Ele fizer, você verdadeiramente, Deus está comigo e a glória é de Deus. Uma pessoa que vence um ambiente de opressão, um ambiente de inveja e que continua vivo com a sua vida preservada, uma pessoa onde a multidão se levanta, vamos apedrejar Caleb, vamos jogar pedra nele. É por isso que Caleb diz, Deus preservou a minha vida. E você que está chorando pelas perdas, pelo Moisés que se for, se levante com a palavra de Deus e com a presença de Deus, porque Deus, Ele vai te usar. Os mais velhos que saíram do Egito não acessaram a Canaã, foram os mais novos que acessaram. Que Deus colocou em suas mãos essa graça e esse favor. Eu oro em nome de Jesus e libero sobre a tua vida que no nome de Jesus Cristo você vai além de onde seus pais foram. Seus pais morreram na idolatria, você vai ter um futuro onde adora o único Deus. Seus pais viveram uma vida de roubo, de mentira, de engano, de falsidade, você vai além. Você vai ser governado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, que é verdade,
que é vida e que não fala de si mesmo, mas fala o que ouve de Deus. E por isso a tua vida vai dar certo. Se tu ouvires Raquel, que mandas enganar o teu pai, se tu ouvires o diabo, que manda enganar pessoas, se tu ouvir o diabo, que manda você mentir para pessoas, vai se dar mal. Vai acolher na vida Labões, que rouba, que mente, que não tem empatia, que não tem misericórdia. Mas ainda assim, pela graça de Deus, se você entender, está nesse ciclo, entender, poxa, olha o que eu tô colhendo. Só colho gente que mente pra mim. Só colho gente que me trai. Tenha consciência das suas ações passadas, diz o Senhor. E comece hoje a fazer como Jacó, a orar. Abençoa-me, abençoa-me, eu não saio daqui enquanto tu não me abençoares. Clame pela bênção de Deus. Clame pela bênção de Deus. Lili, como eu atraio a bênção de Deus. Jesus Cristo cancela as tuas dívidas. Jesus Cristo cancela a maldição. Jesus Cristo cancela as tuas dívidas. Jesus Cristo cancela a maldição, Jacó. E muda o teu nome para Israel. E muda o teu nome para Israel. Aleluia! Foi quentinha do céu e eu só fluí. A vergonha não tá sobre mim não, irmão. O que tá aqui sobre mim é o espírito de ousadia. É o espírito de ousadia que desceu sobre mim e repousa sobre mim e repousa sobre você que é escolhido de Deus, manifesta a verdade de Deus e Deus me traz aqui para dizer, o problema não é você. Ele contou sonhos. Ele não disse assim para os irmãos, ó, eu pensei e eu vou fazer assim. Não, disse, o menino, falando com as minhas palavras, ó o que Deus me revelou. Você tá entendendo? E quem era que tava o problema? Eram os irmãos. Era a inveja que morava dentro deles. Então seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Porque em Jesus tu terás um futuro. Em Jesus tu não só vai se manter vivo e viva, mas vai ter vida. Essa mulher, ela podia ficar lá, não podia não? Eu já disse isso outra vez. Deixa eu botar mais perto. Deixa eu... Ela podia ficar lá, não podia não? Ela podia ficar assim lá. Ela podia... eu vou continuar aqui, vou esperar a morte me pegar. Isso é desistir. Quando eu comprei o microfone e Deus pediu para eu trazer como exemplo, eu creio no que Deus me entregou. Eu continuo crendo que a palavra de Deus liberta, que a palavra de Deus muda, porque minha mãe não chegou onde chegou porque era a pessoa mais perfeita, mas tinha um Deus perfeito e está sobre a bênção. Irmãos, que Jesus Cristo carrega, Ele é a melhor coisa da nossa vida, a melhor coisa que eu já fiz. E você? Em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Eu tinha 13 anos. Eu nem sabia o que era pecado. Eu nem sabia o quanto eu precisava dele. Eu me entreguei, eu chorei. Eu fui entregue, esse sempre foi o meu jeito de ser. E ele nunca desistiu de mim. Tenha certeza, você pode desistir de você. Mas essa mulher desistiu não. Pessoas podem desistir de você. Mas Deus desiste não. Se você tá vivo e se você tá viva, Jesus quer te dar vida. Porque eu falei, fui hoje e amanhã já tô assim como você. Não, não é sobre mim, sobre você. Você tem uma história com Deus. O homem do tanque de Betesda, de acordo com o que Jesus falou, nós vemos que ele foi parar ali por causa da escolha dele. Aquilo que passou, passou. Não tem como voltar atrás. Mas ele tinha que começar dali em diante a fazer a coisa certa, a não contrair mais dívidas, porque Jesus disse, não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Então, não faça mais essa escolha que verdadeiramente fez antes.
mas em Cristo tem uma nova vida. E se crê nele, não tem como a sua vida ser a mesma. Olha eu aqui. Para eu te contar meu testemunho, eu teria que expor muitas pessoas. E assim como a palavra de Deus nos aconselha a tampar a vergonha, né, do Noé na nossa vida, e eu teria que expor pessoas, mas aqui eu não preciso expô-las para poder tornar maior o milagre de Deus na minha vida. Porque de verdade, o nome que eu mais falo aqui, quero que esteja dentro da sua cabeça, que é o nome que essa mulher creu, e é o nome que o cego creu, é o nome Jesus Cristo. Você crê nele? Então, para de gritar! Você vai continuar nos pés e não desistir da cura da sua filha. Não desistir da mudança de realidade. Porque você crê em Deus. Porque você crê em Jesus. Que o Senhor te abençoe, acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém!